Voltamos com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8 do SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Nós temos aqui o apoio do Supermercado Araújo, do Araújo Mix e também do Grupo Dalcar, Dalcar Autopeças e Dalcar Retífica de Motores no 2º Distrito. A Dalcar Autopeças fica no Bosque, nas Nações Unidas. Temos também o apoio do Nando Cabeleireiros, tá? Que está na avenida, aliás, na rua Isidoro Parente, esquina com Manel Barata, no Bosque, próximo ao Pronto Socorro. E é com o apoio desses patrocinadores que nós temos o prazer de receber agora o secretário estadual de Educação, o professor Marco Brandão. Seja bem-vindo, secretário. Boa noite. Boa noite, Maniz. Boa noite, telespectadores. Prazer recebê-lo aqui no programa. E é sempre um prazer poder vir aqui. O Marco Antônio, para quem não sabe, não lembra, é um acreano por opção, porém amazonense de nascimento. Aqui chegou há mais de 30 anos, né? Isso, faz muito tempo que eu estou aqui, graças a Deus. Quando eu lhe conheci há mais de 25 anos, eu já estava... Já estava como professor da universidade. Já, como professor da universidade, dando aula. Aqui construí minha vida. Né? Aqui construí minha vida, aqui tenho minha família. O senhor volta lá só a passeio? Muito raramente. Né? Eu, na verdade, passo mais tempo e sempre a vida toda aqui mesmo em Rio Branco. Bom. Secretário, nesta terça-feira, 25, hoje é um dia importante, né? Dia do soldado, né? Ontem foi um dia marcado na história do Brasil, né? Sobretudo para aqueles que viveram e conviveram com o momento, né? da morte de Getúlio Vargas, enfim. Mas é uma fase superada na história do Brasil. Vamos ao que nos interessa. Então, hoje, a Secretaria de Educação e Esporte divulgou mais duas importantes programações, né? A iniciativa Educadores do Brasil, que vai premiar professores e diretores de escolas de todo o país. No caso do Acre, prêmio de gestão haverá premiação local também? Exatamente. Na verdade, esses dois prêmios já existem há algum tempo, né? Mas eles eram dissociados. De um lado, havia todo um processo de valorização dos gestores, através do prêmio de gestão, e de outro, dos professores, através dos professores do Brasil. Esse ano, o Ministério da Educação fez a unificação dos dois programas e intitulou Educadores do Brasil. Mas são dois prêmios distintos, são duas ações distintas que têm um grande objetivo. E o objetivo central é valorizar as boas práticas, as práticas que são levadas a cabo tanto pelos gestores no âmbito das escolas, quanto pelos professores nas salas de aula e que se revertem em resultado qualitativo para a educação praticada para a população. É uma forma de incentivar, de o Estado incentivar melhor qualidade da educação, né? Com certeza. O grande objetivo que se pleiteia, né, além da universalização da educação, é que se tenha a permanência das pessoas na escola, mas que a educação que se pratique na escola seja uma educação de qualidade. E é óbvio que para que essa educação ela seja de qualidade, isso tem que acontecer no âmbito da escola. Né? Isso tem que acontecer, não somente no âmbito da escola, porque a educação perpassa várias instituições, mas na escola formal é onde se concentram as grandes ações de formação das pessoas, né? Dos cidadãos. E existem as escolas que têm práticas diferenciadas e que conseguem avançar cada vez mais na qualidade do que ofertam. Né, por projetos diferenciados, por metodologias que são introduzidas, por atividades extracurriculares e mesmo pelas atividades curriculares. As nossas escolas, via de regra, elas têm se desenvolvido muito. Né, e isso a gente consegue ver pelos indicadores. Entendi. As nossas escolas todas estão com indicadores muito bons. Né, a grande maioria das nossas escolas já estão aí, por exemplo, nas séries iniciais, na meta nacional, né, nas séries finais do ensino fundamental, nós estamos acima da meta nacional e o ensino médio nós estamos mantendo a meta próxima da meta nacional. Né? Isso é produto do trabalho e da gestão eficiente dos profissionais que atuam nas escolas. Né? Desde a gestão administrativa, mas sobretudo na gestão pedagógica, né? Na gestão das atividades pedagógicas. Isso é o que conta mais, no fundo? A questão administrativa em si ou lá, a operacional mesmo? Não, a gestão pedagógica. Não adianta ser um bom administrador se isso não se reverter em qualidade da educação praticada para as crianças, jovens e adultos. O que importa é a gestão pedagógica. Isso é o elemento central da premiação. Né? Se premia a escola que tem bom resultado, mas que tem bom resultado e para ter bom resultado, boas práticas. Muito bem. Falamos de um evento. O outro evento é a primeira amostra acreana de educação, ciência, tecnologia e inovação, que vocês chamam de Viver Ciência.
É uma iniciativa também da Secretaria. Isso é uma nova experiência, né? Essa é uma experiência que nós vamos lançar esse ano, mas que ela é decorrente de algo que aconteceu o ano passado. O ano passado nós tivemos no Acre a SBPC, que é um grande evento científico, né? As escolas, como eu disse, dentro das suas boas práticas, elas já executam uma série de atividades que são atividades dessa relação entre conteúdo teórico e conteúdo prático, né? Ou ações teóricas ou ações vivenciais de prática, né? E quase sempre essas escolas fazem isso dentro das chamadas feiras de ciências. Né? O que nós estamos fazendo? Nós estamos tirando essas experiências de dentro da escola, do âmbito da escola, e levando para um evento maior, que é um evento de caráter já científico, não nos moldes da SBPC, porque seria muita ousadia, mas algo muito parecido, e que vai acontecer dentro da Semana de Ciência e Tecnologia, né? E aí com a integração de diferentes instituições, a Secretaria de Educação, a Universidade, né? o SENAC, o SEBRAE, o SENAI, né? Várias instituições distintas estarão participando conosco desse processo para que aconteça esse evento. E lá nós vamos ter todas as atividades que nós tínhamos na SBPC. Né? Nós vamos ter palestras, nós vamos ter apresentação de banners, apresentação de trabalhos, workshops, nós vamos ter uma série de atividades que são atividades inerentes a um evento científico de fato, para que tanto os professores quanto alunos possam trazer para lá, para conhecimento da comunidade, nos dias 21 e 22 de outubro, essas experiências que são exitosas nas escolas. Muito bem. Professor, o seu próprio histórico comprova a sua competência, a sua criatividade enquanto educador, enquanto professor. Foi assim na universidade, por onde o senhor passou. A questão administrativa também o senhor já demonstrou qualidade quando bem conduziu o Instituto Dom Moacir. Na Secretaria de Educação, o senhor passou por uma fase agora que o senhor até então não tinha convivido. Mais de 2 meses sem aula. Evidentemente que não foram todas as escolas, nem só na capital, no interior. Algumas escolas, muitas escolas ignoraram a greve, outras parcialmente, outras 30%, 40%, enfim. Mas foi uma greve. Como é que o senhor viveu isso? Qual é a avaliação que o senhor faz de tudo isso? Bom, em primeiro lugar, né, o que a gente gostaria era que não tivéssemos greve. Esse é o fato. Nós trabalhamos o tempo inteiro para que não houvesse a greve, né? E sempre trabalhamos de forma a negociar para que isso não acontecesse. Mas aconteceu, né? Aconteceu, houve o deflagrar da greve pelo sindicato, pelo comando de greve, e nós tivemos que lidar com essa situação. Buscamos lidar com tranquilidade, buscamos lidar com serenidade, mas buscamos lidar, sobretudo, com a responsabilidade que o momento exigia. E o momento que nós temos é um momento de crise. Quem está acompanhando o cenário internacional e o cenário nacional está vendo que a crise é mundial. Ontem, por exemplo, nós assistimos à queda das bolsas de valores do mundo inteiro em função da crise que está na China. Então você imagina que a coisa está grande no nível mundial e ela chega para nós no nível micro. E aqui, né, a nossa grande questão é: que passos nós podemos dar para atender demandas da categoria que não comprometa a responsabilidade do Estado em, primeiro, honrar seus compromissos. Dizer, eu posso fazer, vou cumprir, né? Segundo, para não quebrar a tradição que nós próprios construímos ao longo dos anos. Quer dizer, olha, nós sempre dissemos, vamos honrar determinados compromissos e pagaremos esses compromissos em dia. E nós chegamos ao limite de que nós não tínhamos condições nenhuma de fazer isso. E se criou um impasse que gerou, então, essa greve. Tivemos que lidar com ela e estamos tendo que lidar com ela e vamos ter que lidar com os resquícios dela durante algum tempo, porque a partir de agora nós entramos numa nova etapa, né? Nós estamos diante desse cenário que você está acompanhando e que todos estão acompanhando, que é esse cenário de crise, e agora nós vamos ter que pensar, porque nós temos um plano estadual de educação que prevê a valorização dos servidores em educação, como um dos elementos da construção de um projeto de política educacional para o Estado, né? Então agora nós temos que começar a pensar como é que nós vamos fazer daqui para diante. Nós temos um novo calendário escolar? Sim, temos um calendário escolar novo. Na verdade, nós temos um calendário escolar que é o oficial, que já para as escolas que não tiveram nenhum tipo de paralisação, e nós estamos com um calendário para as escolas que tiveram paralisação ou parcial ou integral, né? De sorte que a gente possa cumprir as atividades que estavam previstas, que são os 200 dias letivos e as 800 horas, mas, sobretudo, que a gente consiga fazer isso com qualidade. Porque mais importante do que ter 200 dias ou ter 800 horas é garantir a aprendizagem das crianças e dos jovens. Essa é a nossa grande preocupação, e, sobretudo, dos meninos e meninas que vão fazer Enem. Então, o senhor acredita na possibilidade de termos
não digo o risco de termos prejuízo do ponto de vista da qualidade em si? Nós estamos trabalhando para que isso não aconteça. Todas as nossas equipes, elas estão trabalhando e vão trabalhar junto com as escolas para que isso não aconteça. Isso seria um prejuízo para a própria escola e seria um prejuízo para quem menos tem que ter prejuízo, que é o aluno. Porque quando a gente fala no resultado das avaliações, a gente não está falando só do Estado ou está falando só da escola. A gente está falando qual é a garantia que a gente está dando para aquele menino, para aquela menina, para aquele adulto, para aquele jovem, né, de que ele está aprendendo na escola. Então, nós teremos que perseguir isso a despeito de qualquer desacordo que nós tenhamos de opinião, né, seja do lado do governo, seja do lado da categoria. Na verdade, nós somos uma coisa só, né, porque é o sistema educacional. Nós temos que pensar no aluno. E nós temos que pensar que nós não podemos causar prejuízos para ele. E temos que trabalhar para ele, porque o futuro dele depende disso. Né? O futuro dele depende disso, e paralelamente nós vamos negociando as outras coisas, né? Dialogando sobre as outras questões. Eu acho que isso é o que é mais maduro agora, né? Nós dialogarmos sobre as outras questões, sobre as questões que interessam tanto ao governo quanto à categoria, mas paralelamente estarmos reconstruindo esse processo que ficou interrompido aí por conta de uma greve de 60 dias. Secretário, no calor das discussões, alguns professores, eu não diria do comando de greve, mas alguns professores chegaram acusado de autoritarismo, de antidemocrático, enfim. Como é que o senhor recebeu essas críticas? Levando em conta que não era só o senhor que estava do outro lado, era uma equipe de governo, uma equipe de negociação, inclusive com gente da equipe econômica, né? Muniz, na verdade, nós adotamos os procedimentos administrativos que deveriam ser adotados. Então, em nenhum momento nós exacerbamos, né? Houve um acirramento do lado do comando de greve e, em resposta, nós demos aquilo que deveria ser feito, ou agimos como deveríamos agir, que é para garantia do direito do aluno, do cidadão, dos pais dos alunos, né? Garantia do exercício das nossas atividades, do nosso fazer. Né? Em algum momento isso aconteceu. Agora, sim, dizer que houve, da minha parte, qualquer abalo ou não abalo por conta disso, não, porque isso é do nosso fazer. Né? Eu acho que quem está na posição que nós estamos, quem está trabalhando com o que nós estamos trabalhando, temos que saber que em alguns momentos nós vamos ter que tomar medidas que são medidas um pouco mais duras, mas são medidas necessárias para que a gente possa continuar avançando. Né? Do mesmo jeito, creio que do movimento eles também entendem da mesma maneira, que eles agiram como eles deveriam agir em função do momento. Acho que é bem mais isso mesmo. Existe uma diferença entre fórmula e conteúdo, né? No geral, o senhor sempre admitiu que, de fato, o movimento era legítimo, eles queriam melhores salários, melhores condições de trabalho, por uma educação de melhor qualidade, que é o governo também prega isso. Sim, o governo quer pagar melhor. O governo quer melhores condições de trabalho para os professores. Em nenhum momento a gente nega isso. Nós queremos. O que nós sempre dissemos é, neste momento, com essa conjuntura, nós não podemos nos dar nenhum tipo de liberdade para fazer coisas que nós gostaríamos sem responsabilidade. Esse eu acho que é o grande ponto. Nós até aqui temos agido da seguinte maneira. Nós entendemos legítimo, consideramos que todo e qualquer ganho para o servidor, seja ele professor, seja ele de qualquer outra categoria, faz parte do nosso interesse, mas nós só vamos agir diante de um cenário que nos permita ter o mínimo de prudência e responsabilidade para garantir que nós vamos conseguir cumprir com aquilo que ficar acordado. Né? Tem sido assim historicamente e vai ser assim. E todos os ganhos foram conquistados assim. Todos os ganhos que foram conquistados até hoje por todas as categorias foram conquistados no diálogo, até mesmo às vezes um diálogo um pouco mais acirrado. Entendi. Né? Mas sempre é assim. No momento de negociação salarial, o sindicato avança, o governo, algum recua também. Eles chegaram ao momento de recuar e admitir que, de fato, era um momento complicado, mas um ponto eles não abriram mão, que era a VDP, que é a valorização do desempenho profissional, que era uma promessa já do ano passado. Aí eles disseram, bom, isso aí que ninguém pode abrir mão. Esse foi o, digamos assim, o pivô de tudo isso?
Não, na verdade existe um conjunto de pedidos, né? Existe um conjunto de pedidos que desde o início estão sendo analisados. Né? E a VDP está entre esses pedidos, inclusive é um pedido do próprio sindicato. Na verdade, foi uma conquista que foi obtida nessa relação entre governo e sindicato lá em 2013 para 2014. Né? E lá já foi acordado de que seria feito isso, de que o Estado garantiria a todos os servidores de educação vinculados ao rendimento das escolas, né, a educação, portanto, de qualidade, a qualidade que se pratica nas escolas, a vantagem... Porque tem alguns critérios, né? Sim, aliás, muitos critérios. Sim, né? são vários critérios, mas que se garantiria a todos os servidores, porque antes era pago exclusivamente para os gestores e para os professores. Né? Agora, garantiu-se que fosse pago para todos. Só que isso tem um custo e isso leva tempo. Né? E leva tempo também de execução. Por exemplo, nós estamos agora no ano de 2015, nós vamos pagar a VDP de 2015 para todos os servidores, mas nós vamos aferir essa avaliação em 31 de dezembro. E, consequentemente, pagamento no ano subsequente, que é o lógico. Né? E já estamos, inclusive, discutindo com eles. Já começamos um diálogo ontem com os sindicatos sobre esses critérios, inclusive com a possibilidade de flexibilização de alguns desses critérios. Né? E agora também vamos conversar com os gestores das escolas e professores para levar a eles o conhecimento de como é praticado. Porque o decreto foi publicado em 2014 e foi feita uma pequena correção nele agora, em 2015, para torná-lo mais possível de ser execuível. Né? O problema maior é que, e eu reconheço o trabalho dos professores, acho que eles precisam e devem ganhar melhor mesmo. O movimento, portanto, foi legítimo e justo. Agora, o problema é que quando você consegue algum tipo de abono ou reajuste salarial para os servidores da Secretaria de Segurança Pública, por exemplo, você tem um abalo insignificante na folha. E assim em outras secretarias. Quando vai para a Secretaria de Saúde, é um pouco maior. De Educação, então, aí o dispêndio é Moniz, para você ter uma ideia, considerável. Né? Esse é o maior problema. Né? A gente enfrentou todo esse movimento, né, esse período todo, com tranquilidade, por uma questão muito simples. Se nós pegarmos, isso não sou eu, tá aí no portal da transparência para quem quiser ver, se nós pegarmos o que houve de crescimento na folha de pagamento da Secretaria de Estado de Educação de 2011 para 2015 e o que vai acontecer em 2016, nós vamos ver nitidamente o quanto houve a valorização dos servidores da educação. Talvez ainda não seja do tamanho que se busque, né, nem do tamanho que se quer ou que se entenda ser justo, mas nós crescemos a folha de pagamento do Estado em 50%, na verdade, com garantias de direitos para os servidores. E foram muitas garantias, 20% de reajustes nos 2 primeiros anos do governador Tião Viana na gestão passada, depois reenquadramento, né, que garantiu para pessoas, inclusive aposentadas, que tivessem um reajuste de até 30% nos seus vencimentos. Né, nós garantimos contratos para os professores provisórios que antes eram de 10 meses, agora são 24 meses. Isso dá a eles direito a de 13º, dá a eles a 45 dias de férias. Garantimos estabilidade por 2 anos. Garantimos 45 dias de férias para todos os professores. Né, isso tem um custo. Nós saímos de uma folha de 400 e poucos mil reais no ano de 2011 e nós estamos em 648 mil reais. 648 milhões, desculpa, de 648 milhões de reais agora nesse ano. Né? E vamos chegar a em torno de 700 milhões de reais no ano que vem. Quer dizer, você sair de uma folha de 400 milhões para 600 milhões e dizer que nunca houve ganho para a educação ou para os servidores da educação é uma falácia. E ainda mais quando um governador, o único do Brasil, também decide no seu plano estadual de educação, plano estadual do Estado, garantir 100% dos royalties do petróleo para a educação. Quer dizer, existe sim uma boa vontade do governo, existe um interesse do governo, mas existe uma limitação. E é importante que se entenda isso. Acabei de conversar aqui com o secretário estadual de Educação, o professor Marco Brandão. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, foi um prazer. Prazer. Sucesso. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o professor Carlos Coelho. Vamos falar aqui sobre política, curso político. Ele que é cientista político, em 2 minutos. Até já.